Olá, meu nome é Anderson Costa, esse é o meu canal no YouTube no qual nós discutimos política, cotidiano, os principais temas da semana. Hoje eu gostaria de discutir com vocês o anúncio do valor do salário mínimo feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro afirmou que o salário mínimo em 2021 será de R$ 1.100 e não mais de R$ 1.088 como se imaginava. Antes acreditava-se que o presidente da República apenas faria uma correção pelo valor da inflação acerca do salário mínimo que vem sendo recebido em 2020. Mas ele anunciou que fez alteração na medida provisória, que o novo valor do salário mínimo será de R$ 1.100 e, portanto, isso significará um aumento em relação ao valor que está sendo recebido em 2020 de 5,26% para os trabalhadores. Isso significa um aumento real, ou seja, um aumento acima da inflação. Mas eu tenho que questionar se seria realmente bom para o trabalhador, no meio da pandemia e no meio da atual crise financeira que nós estamos vivenciando, se é realmente interessante para essa classe receber esse aumento real. Devemos lembrar que normalmente após o anúncio ou após a aplicação do novo valor de um salário mínimo, a população brasileira também enfrenta uma pequena inflação. O preço dos produtos sobe, o preço dos serviços sobe para poder compensar esse aumento no valor do salário mínimo. Então, para uma população que já está tendo que vivenciar produtos mais caros, está tendo que comprar produtos bem mais caros do que no início de 2020, um aumento real no salário mínimo, apesar de lhes conceder maior poder, maior papel moeda, uma quantidade maior, um valor maior de dinheiro do que se estava recebendo em 2020, talvez diminua o seu poder de compra. Essa inflação talvez ela afete muito a população brasileira que vive de salário mínimo e que já está vivendo assim na base com a corda no pescoço. Devemos lembrar que a quantidade de empregos ainda está muito baixa, não é uma grande parcela da população que está empregada. Então, assim, muitas famílias que às vezes viviam com certa tranquilidade por ter duas ou mais pessoas dentro da mesma casa empregadas, recebendo salário mínimos, talvez agora tenha apenas uma pessoa para sustentar toda aquela casa. E tudo isso são fatores que levam a questionar se é ideal realmente vivenciar mais um fator que inflaciona os preços dos produtos no meio dessa pandemia que ela ainda não está próxima do fim. Nós no Brasil ainda estamos na segunda onda da pandemia do novo coronavírus, nós ainda não temos perspectivas para o início de uma vacinação da população, então devemos imaginar que pelo menos pelos próximos 6 meses a população brasileira ainda terá que vivenciar os efeitos negativos do coronavírus sobre o nosso país. E em situação muito pior do que aquela classe trabalhadora que pelo menos recebe o valor do salário mínimo e tem esse direito garantido, temos que pensar na parcela da população que ainda sequer conseguiu recuperar totalmente a sua renda que possuía antes da pandemia. Tem uma grande parcela da população que ainda está subexistindo, tem uma grande parcela da população que ainda não recuperou seu meio de vida, ou que está sobrevivendo em meio a essa pandemia que afetou grandemente o comércio e outros setores produtivos do nosso país. E essa camada da população que é mais pobre ou que não recuperou ainda seu poder de geração de renda, que será mais afetada durante essa pequena inflação, pois é uma parcela da população que já vem tentando subsistir com o poder aquisitivo que ainda possui, é uma parcela da população que está enfrentando os preços apesar da pandemia e é uma parcela da população que majoritariamente perderá o auxílio emergencial em 2021. Então é um duro golpe para uma parcela da população que não terá mais auxílio emergencial para lhes ajudar e que agora verá produtos ficando ainda mais caros, uma vez que eles ainda não possuem sequer uma renda semelhante ao que eles possuíam em 2020. É um golpe para este grupo e é necessário então refletir sobre como a população brasileira média, porque temos que pensar que o povo brasileiro médio hoje em dia é realmente esse grupo que está à margem dos direitos trabalhistas. É uma classe trabalhadora que trabalha muitas vezes, mas que não tem carteira assinada, porque a pandemia, a crise econômica que já vinha se inserindo na realidade brasileira há muito tempo, fez com que as condições de trabalho no nosso país fossem decaindo e, portanto, é uma classe trabalhadora que sobrevive, mas que para eles talvez um aumento do salário mínimo não fosse nesse momento a coisa mais necessária. Era uma parcela da população brasileira que cobrava muito mais uma continuidade do auxílio emergencial do que um aumento no salário mínimo
real, pelo menos um aumento real no valor do salário mínimo, e portanto é uma parcela da população que agora terá de que fazer um arroxo ainda maior nas suas finanças, é uma parcela da população que terá que pensar ainda mais como sobreviver em meio à pandemia, e temos que pensar que, ok, o valor do salário mínimo ele aumenta, as pessoas terão outros benefícios, provavelmente essa inflação, as pessoas aprenderão a conviver com a inflação que vem com o aumento do salário mínimo, mas ainda assim talvez seja um duro golpe para uma população brasileira que já está muito enfraquecida economicamente. Espero que a população brasileira consiga iniciar 2021 com um ânimo financeiro muito melhor, mas as perspectivas para a economia brasileira, ao menos nesse final de 2020 e início de 2021, nesse momento não são boas.